nós estávamos falando da nossa potência trifásica. Então, a potência trifásica, a gente consegue determinar ela por meio da tensão de fase. Só que quando a gente tem a tensão de fase, a gente consegue determinar também por meio das tensões de linha. Como que a gente faz isso? Então, se o circuito é ligado em Y, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase e a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, a potência trifásica, a potência disponível pelo aquele grupo das 3 fases, vai ser 3 vezes V de linha sobre raiz de 3, porque esse aqui é o valor da minha tensão de fase, vezes I de linha. Como I de linha para esse sistema é igual a I de fase, a gente só pode colocar o I de linha. Então, 3 raiz de 3, a gente vai racionalizar, vai ser igual a somente aqui raiz de 3. Então, a potência trifásica no circuito ligado em Y, ela vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de θ. Da mesma forma, a gente consegue fazer isso para o circuito ligado em delta, em triângulo. Então, quando eu tenho o circuito ligado em triângulo, a tensão de linha é igual à tensão de fase e a corrente de linha é raiz de 3 vezes a corrente de fase. A gente vai ter o quê? Que a potência trifásica vai ser 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha sobre raiz de 3 vezes o cosseno de θ. Se eu racionalizar isso aqui, eu vou ter que a potência trifásica vai ser raiz de 3 tensão de linha vezes corrente de linha vezes cosseno de θ. Por que eu coloco em função da tensão de linha? Porque às vezes é mais fácil a gente determinar a tensão de linha do que a tensão de fase do circuito. Porque a tensão de linha é a tensão que ela vai entrar verdadeiramente naquela linha. E a tensão da fase é uma tensão entre aquela fase e um ponto neutro. E na maioria das vezes a gente não tem como fazer aquela determinação no ponto neutro, tá bom? Mesmo o circuito estando ligado em Y, em estrela, a gente não consegue fazer a determinação no ponto neutro, e sim a determinação dessa tensão de linha. Por isso que a gente consegue escrever a potência trifásica a partir dos valores das tensões e correntes de linha. Isso é o que a gente chama de potência ativa trifásica. A gente tem ainda a potência reativa e a potência que a gente chama de potência aparente. Como que eu determino cada uma? A potência aparente, ela vai ser o quê? Potência aparente, ela vai ser raiz de 3 vezes V de linha vezes I de linha. Isso aqui é a potência trifásica para as 3 fases. Normalmente, a gente apresenta a potência trifásica por esse aqui, ó, esse símbolo, 3φ, que é 3 fases, tá bom? Potência trifásica ativa, raiz de 3, V de linha vezes I de linha cosseno θ. E a potência reativa trifásica vai ser raiz de 3 vezes V de linha e de linha seno de θ. Esse cosseno aqui, cosseno de θ, é o fator de potência. Então, esse fator de potência, ele funciona da mesma forma quando a gente viu para a potência monofásica. Então, quanto mais próxima a unidade de fator de potência, mais eficiência, mais qualidade essa energia vai ter, essa energia elétrica vai ter. Medida da mesma forma, então o S é medido em volt-ampere, o P é medido em watts e o Q é medido em volt-ampere reativo, ok? Então, vamos fazer um exemplo. 3 cargas, cada uma com resistência 30 ohms, estão conectadas em estrela a uma alimentação trifásica de 415 volts. Determine a tensão de fase do sistema, a corrente de fase e a corrente de linha. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é qual que é a maneira como elas estão ligadas. Então, estão ligadas em estrela e a impedância é de 30 ohms. Vou anotar isso. Impedância 30 ohms. A professora, mas tem escrito resistência. Uma impedância, ela pode ser composta, vocês se lembram, pela resistência e pelas indutâncias, pelas reatâncias, desculpa. Então, a gente pode ter isso aqui formando a nossa impedância. Se eu tenho apenas resistência, o valor da impedância é o valor da resistência. Se eu tenho apenas reatância, o valor da impedância é o valor da reatância.
Se eu tenho as duas, eu utilizo essa equação para determinar o valor da minha impedância. Então, a gente sabe que essa impedância é de 30 ohms, que estão conectadas de forma estrela a uma alimentação trifásica. Se é a alimentação trifásica, eu vou chamar de V de linha, que vai ser 415 volts. Determine a tensão de fase. Então, eu vou só desenhar aqui, só para a gente visualizar. Se vocês não quiserem desenhar, vocês não precisam não, tá? Então, nós temos aqui, ó, fase A, fase B, fase C. Então, eu quero saber qual que é a tensão de fase do sistema. O que a gente sabe do estrela? Quando eu tenho uma ligação estrela, eu sei que a corrente de linha é igual à corrente de fase e que a tensão de linha é igual à raiz de 3 tensão de fase. Eu sei isso, só de eu saber que a minha carga está conectada em estrela, eu consigo fazer essas observações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar essa tensão de fase. Tensão de fase é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3 dessa equação aqui. Então, a minha tensão de fase vai ser a tensão de linha, 415, dividido por raiz de 3. Tensão de fase vale 239,6 volts. Esse é o valor da tensão de fase. Determine a corrente de fase. Como que eu acho a corrente de fase? Corrente de fase, eu sei que está ligada com a tensão de fase a partir da impedância. Então, essa equação aqui a gente conhece. Tensão de fase vai ser igual I de fase. Ao contrário, né? Desculpa. I de fase é igual a tensão de fase dividido pela impedância. Meu Z tá horrível. Corrente de fase é igual a 239,6 dividido pela impedância, que é 30. I de fase vai ser igual a 7,99. Então, eu vou arredondar para 8, tá? 8 ampere. E a corrente de linha? Quando o sistema é estrela, a minha corrente de linha ela vai ser igual à corrente de fase, que também vai ser 8 ampere. Tudo bem? Deixa eu só pedir uma aguinha aqui. Ainda tem um restinho. Próximo. Ah, professora, mas a gente está fazendo só de uma. Pode ser aqui também. Então, aqui, ó, VA, essa aqui é a tensão de linha. Tensão de linha é o meu VAB. E o VA é a minha tensão de fase. E se eu quiser achar o meu VA, VB e VC? Então, VA seriam 239,6 em 0 graus. VB, opa, não vai caber aqui. Encontre as tensões VA, VB e VC. Então, VA, VB e VC aqui são as tensões de fase. VA seria o quê? 239,6 em 0 graus. VB, 239,6 em menos 120 graus. E VC, 239,6 em mais 120 graus. Ok? Então, a única coisa que vai diferenciar as tensões vai ser o ângulo de defasagem entre elas, vai ser o ângulo de defasagem. Então, sempre para a gente aqui, nossa convenção que a gente vai usar é que o VB vai estar atrasado e o VC vai estar adiantado. Então, a gente vai usar essa convenção quando a gente estiver trabalhando.
Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Não, não é nada, não. Uma carga, próximo exemplo, uma carga conectada em estrela consiste em 3 bobinas idênticas, uma com resistência 30 ohms e indutância de 127 mH. Se a corrente de linha for 5,08 A, calcule a tensão de linha para uma frequência de alimentação de 50 Hz. Tá, primeira coisa que a gente vai fazer é qual que é o tipo de conexão? Então, conectada em estrela. Vamos só esboçar, que é para vocês gravarem o que é uma conexão estrela. A, B, C. Então, consiste em 3 bobinas. Isso aqui é a minha impedância. Essa minha impedância, ela tem uma resistência de 30 ohms e uma indutância de 127,3 mH. Se a corrente de linha é igual a 5,08 A, calcule a tensão de linha para uma frequência de alimentação de 50 Hz. A gente quer saber qual que é a tensão de linha nisso aqui. Eu posso dizer que a tensão de linha é igual à corrente de linha vezes a impedância? Não, não posso, porque a minha tensão que vai estar aqui é uma tensão de fase. Então, sempre a tensão de fase que vai ser igual à corrente de fase vezes a impedância. Essa é a relação que a gente vai usar. Para eu achar qual que é a tensão de fase, eu preciso achar qual que é a corrente de fase. Primeiro, quando a gente está no sistema estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. Então, a corrente de fase nesse problema vai ser de 5,08 A. Primeiro problema que eu tinha, eu já resolvi. Segundo problema, impedância. Quanto vale minha impedância? Não tem o valor da impedância, eu tenho o valor do R, que é a resistência, e do L, que é a minha indutância. Como que eu faço o valor da impedância? A gente viu que a impedância vai ser a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Professor, e esse XL veio da onde? XL é a reatância indutiva. Então, a gente tem que achar o valor da reatância indutiva para depois achar o valor da impedância. Como que eu acho o valor da reatância indutiva? É 2πfL. Assim que a gente vai determinar. Então, a minha reatância indutiva vai ser 2π vezes F, que é a frequência, 50, vezes a indutância, que é 127,3 mH vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar para a gente um XL, uma reatância indutiva. De exatamente 39,99, que eu vou colocar 40, tá? Vou arredondar aqui no exercício para 40. Na prova, eu não costumo arredondar, eu arredondo só o valor das alternativas. Mas esses valores eu vou calculando tudo sem arredondar na prova, tá? Então, XL é igual a 40, vamos achar o valor da nossa impedância. Vai ser raiz quadrada de 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? Isso, né? 50. Isso. Então, achamos o valor da impedância e vamos achar o valor da nossa tensão de fase. Tensão de fase, a tensão que a gente quer é 5,08 vezes 50. Tensão de fase vai valer 254 volts. Esse era o nosso problema? Não, calcule a tensão de linha, esse é o nosso problema. A gente sabe o quê? Que num sistema ligado em estrela, a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, vamos determinar. Tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Tensão de linha vai ser raiz de 3 vezes 254. Que vai dar pra gente... 27,60. Oi?
Faz de novo, raiz de 3. Tem que colocar a raiz de 3 sobre parênteses ou primeiro colocar 254. Tá. Ok? Então, achamos o valor da nossa tensão de linha. Vocês viram que os problemas não são difíceis, são problemas simples? Então, tanto de potência quanto de sistema trifásico, os problemas eles estão mais a gente identificar o que a gente tem. Vamos fazer mais um exemplo. Cada fase de um gerador conectado em Y fornece uma corrente de 30 A para uma tensão de fase de 254 volts e um fator de potência indutivo de 0,8. Qual é a tensão nominal, ou seja, tensão de linha do gerador? E qual é a potência desenvolvida em cada fase? Qual é a potência trifásica desenvolvida? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que a gente tem? Que o sistema é ligado em Y. Ó, dessa vez eu não vou desenhar. Então, o sistema ligado em Y, se é em Y, eu sei que a corrente de linha é igual à corrente de fase e a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. Primeira coisa, falou que está ligado em Y, vocês vão lembrar disso aqui. O que mais que a gente tem de informação? Fornece uma corrente I é igual a 30 A de linha ou de fase? Tanto faz, então a gente pode chamar ela aqui de fase, porque no Y as duas correntes são iguais. Para uma tensão de fase de 254 volts e um fator de potência é igual a 0,8 indutivo. Qual é a tensão nominal de linha do gerador? Eu quero saber qual que vai ser a tensão nominal, qual que é essa tensão de linha. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, eu sei que V de linha é igual a raiz de 3V de fase. Então, V de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes 254. Da mesma coisa passada, olha que lindo, 440. Eu vou só arredondar agora, tá? 440 volts, essa é a nossa tensão de linha. Depois, qual que é a tensão, qual que é a potência desenvolvida em cada fase? Então, eu quero saber qual que é a potência em cada fase. Eu sei o quê? Que a potência ativa em uma fase, ela vai ser igual, vou colocar aqui em uma fase, vai ser igual a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes cosseno de θ. Então, a potência ativa em uma fase, ela vai ser tensão de fase 254 vezes corrente de fase, que é 30, vezes cosseno de θ, que é 0,8. Então, a potência em uma fase vai ser de 6.096 watts. Isso é em uma fase. Qual é a potência desenvolvida em cada fase? Qual é a potência trifásica desenvolvida? A potência trifásica a gente pode determinar de duas formas. Pode fazer 3 vezes esse valor, ou a gente pode fazer pelos valores das tensões de linha e corrente de linha. Então, vamos usar 3 vezes esse valor, que é a mais fácil. 3 vezes 6.096. Potência trifásica vai ser 3 vezes 6.096. 18.288 watts. Tá, achei a potência ativa trifásica. Não está pedindo no exercício, mas eu quero saber qual que é a potência aparente trifásica e qual que vai ser a potência reativa trifásica. Como que a gente faz isso? Então, a potência aparente, ela vai ser raiz de 3 vezes V vezes I, V de linha e de linha. A gente consegue determinar, não consegue? Eu tenho os valores da tensão de linha. Então, S vai ser raiz de 3 vezes 440 vezes 30. Então, S, que é a potência aparente, vai ser de 22.863 aproximadamente volt-ampere. E o meu Q, que é a minha potência reativa, então Q vai ser dada por raiz de 3
V de linha e de linha seno de θ. Esse valor aqui, ó, é o valor da potência aparente, concordam? Então, Q vai ser igual a S seno θ. Se eu achar qual que é o valor do θ, eu consigo achar. Então, eu sei o quê? Vou fazer aqui no cantinho o valor do θ. Cosseno θ é igual a 0,8. Então, θ é igual ao arco cosseno de 0,8. Θ vai ser igual a 36,87 graus. Achei o valor de θ, então Q, que é a minha potência reativa, vai ser 22.863 vezes seno de 36,87 graus. Q vai ser igual a... Vai dar negativo? Vai não. 168,64,98. Pronto. Tudo bem, pessoal? Mais uma. 3 capacitores idênticos estão conectados em delta a uma alimentação trifásica de 415 volts e 50 Hz. Se a corrente de linha for 15 A, determine a capacitância de cada um dos capacitores. Então, primeiro vamos ver o que é que a gente tem. Conectados em delta. Coloquei que é delta, eu sei que o quê? Que a tensão de linha é igual à tensão de fase e que a corrente de linha é igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase. Sempre que a minha ligação for em delta, eu vou saber disso aqui. Sei ainda que a tensão de linha é 415 volts, que foi um dado. A frequência é 50 Hz. E a corrente de linha é igual a 15 amperes. Preciso saber qual que é a capacitância dos capacitores. Onde está a capacitância aqui no problema? A capacitância, ela está lá dentro da impedância, porque eu sei que a impedância aqui ela é formada só pela capacitância, então vai ser a reatância capacitiva. A minha impedância é igual à minha reatância capacitiva. Se eu sei qual que é a reatância capacitiva, eu consigo determinar a capacitância do capacitor, porque a reatância capacitiva é 1/2πfc. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar esse valor aqui. Como que eu faço isso? Eu sei que a tensão de fase é igual à corrente de fase vezes a impedância. Então, eu tenho que achar qual que é a minha tensão de fase e qual que é a corrente de fase. Tensão de linha é igual a tensão de fase, então a tensão de fase vale 415 volts. E a corrente? Corrente de linha é igual a raiz de 3 correntes de fase. Então, a corrente de fase vai ser corrente de linha dividido por raiz de 3. Minha corrente de fase, então, vai ser corrente de linha 15 sobre raiz de 3. 8,66 amperes. Esse é o valor da corrente de fase. Então, a nossa impedância vai ser o quê? A tensão, 415, dividido pela corrente, que é 8,66. Impedância vai ser de 47,92 ohms. Achei o valor da impedância. Como eu só tenho capacitores formando essa impedância, eu sei o quê? Que a minha impedância é igual à reatância capacitiva. Então, quanto que vai valer a capacitância do capacitor? Capacitância vai ser 1/2πfxc. Então, passei o capacitância para cá multiplicando, a reatância capacitiva para cá dividindo. Então, a capacitância do meu capacitor, 1/2π vezes a frequência, que é 50,
vezes a reatância capacitiva, que é 47,92. Isso aqui vai dar para a gente uma capacitância de 0,1234664 Faraday. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi aqui. Vou andar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Capacitância 66,4 microfaraday. Ok? Ok. Pronto. Terminamos nossos exercícios de hoje. Até grudei na cadeira.